Pronomes. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. De acordo com a função que exercem, os pronomes são classificados em 7 tipos: pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes relativos, pronomes interrogativos, pronomes de tratamento. Vamos ver um exemplo. João não foi à aula ontem, ele estava doente. Neste exemplo, o pronome pessoal ele substituiu o substantivo próprio João. Com essa substituição, evitamos a repetição do nome João. Outro exemplo. Este livro é do meu primo Antônio. Aqui neste exemplo, temos o uso de 2 pronomes. O pronome demonstrativo esse, para indicar algo, ou seja, o livro. E o pronome possessivo meu, que transmite a ideia de posse. Meu primo. Primo de quem? De mim, ou seja, meu. Para melhor entendermos o emprego dos pronomes, temos que saber quais são as pessoas do discurso. Primeira pessoa, aquela que fala, o locutor ou emissor. Segunda pessoa, aquela com quem se fala, o locutário ou ouvinte. Terceira pessoa, aquele ou aquilo de quem ou de que se fala, assunto ou referente. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais indicam a pessoa do discurso, ou seja, primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, você, vós, vocês. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Os pronomes pessoais são classificados em 2 tipos. Pronomes pessoais do caso reto são aqueles que exercem a função de sujeito. Exemplo: eu gosto muito da Maria. Quem gosta da Maria? Eu. Pronomes pessoais do caso oblíquo são aqueles que substituem os substantivos e complementam os verbos. Exemplo: os livros estão comigo. Com quem estão os livros? Comigo. Observe a tabela com os pronomes pessoais. Primeira pessoa do singular, pronome do caso reto, eu. Pronomes do caso oblíquo, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, pronomes do caso reto, tu, você. Pronomes do caso oblíquo, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, pronomes do caso reto, ele, ela. Pronomes do caso oblíquo, o, a, lhe, se, consigo. Primeira pessoa do plural, pronome do caso reto, nós. Pronomes do caso oblíquo, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, pronomes do caso reto, vós, vocês. Pronomes do caso oblíquo, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, pronomes do caso reto, eles, elas. Pronomes do caso oblíquo, os, as, lhes, se, consigo. Uma observação importante: embora o pronome você seja inicialmente um pronome de tratamento, já faz muito tempo que é utilizado no Brasil no processo de estruturação do discurso como pronome pessoal, isto é, a pessoa com quem se fala. Pronomes possessivos indicam a posse em relação às pessoas do discurso. Por exemplo, meu, minha, meus, minhas, nosso, nossa, nossos, nossas, teu, tua, teus, tuas, vosso, vossa, vossos, seus, suas. Observe a tabela com os pronomes possessivos. Primeira pessoa do singular, eu. Então temos os pronomes possessivos, meu, minha no singular, meus, minhas no plural. Segunda pessoa do singular, tu. Então temos os pronomes possessivos, teu, tua no singular, teus, tuas no plural. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Temos os pronomes possessivos, seu, suas singular, seus, suas, plural. Primeira pessoa do plural, nós. Temos os pronomes possessivos, nosso, nossa no singular, nossos, nossas no plural. Segunda pessoa do plural, vós. Temos os pronomes possessivos vosso e vossa no singular e vossos e vossas no plural. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Temos os pronomes possessivos seu e sua no singular, seus e suas no plural. Pronomes demonstrativos indicam o lugar ou a posição dos seres em relação às pessoas do discurso.
Primeira pessoa, este, esta, estes, estas, isto. Segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Os pronomes demonstrativos podem ser variáveis, são aqueles flexionados em número ou gênero, ou seja, sofrem alterações na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa, esta, aqueles, estes, etc. Invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alterações. Por exemplo, isso, isto, aquilo. Pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso, num sentido vago ou exprimindo quantidade indeterminada. Exemplo: quem espera sempre alcança. São pronomes indefinidos: algum, nenhum, qualquer, ninguém, onde, etc. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis e invariáveis. São variáveis: algum, alguma, algumas, nenhum, muito, muitos, pouco, poucas, todo, outros, certas, tanto, tantas, quantas, qualquer, quais, umas, etc. São invariáveis: quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo, cada. Pronomes relativos representam numa oração os nomes mencionados na oração anterior. Exemplo: o livro que comprei é muito bom. Neste exemplo, note que temos duas informações. Comprei o livro é muito bom. As duas foram juntadas numa só sentença. Os pronomes relativos podem ser variáveis e invariáveis. São variáveis: o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. São invariáveis: quem, que, onde. Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são palavras usadas para formular uma pergunta. Exemplos: quanto custa a camisa branca? Quem tem um lápis para me emprestar? Qual é o seu nome? Onde você mora? Os pronomes interrogativos podem ser variáveis e invariáveis. São variáveis: qual, quais, quanto, quantos, quanta, quantas. São invariáveis: que e quem. Pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, também chamados de formas de tratamento, são termos respeitosos empregados normalmente em situações formais. A única exceção é o pronome você, que é empregado em situações informais do dia a dia. Antigamente, existia na língua portuguesa o pronome de deferência vossa mercê. Deferência significa respeito e mercê significa graça ou concessão. Com o tempo, ele sofreu muitas mudanças. Vossa mercê, que passou para vós mercê, para vancê e, finalmente, para você. Na fala coloquial é muito comum a utilização de você e de se. Os pronomes de tratamento mais utilizados são os seguintes. Você é o único pronome de tratamento usado em situações informais. Senhor e senhora, pronome de tratamento formal e respeitoso usado para pessoas mais velhas. Vossa Excelência, usado para pessoas com alta autoridade, por exemplo, presidente da República, ministros de Estado, senadores, deputados, embaixadores, governadores, etc. Vossa Magnificência, usado para os reitores das universidades. Vossa Senhoria, empregado nas correspondências e textos escritos. Vossa Majestade, usado para reis e rainhas. Vossa Majestade Imperial, usado para imperadores. Vossa Alteza, usado para príncipes, princesas, duques e duquesas. Vossa Onipotência, usado para Deus. Vossa Santidade, usado para o Papa. Vossa Eminência, usado para cardeais. Vossa Reverendíssima, usado para sacerdotes e religiosos em geral. Inscreva-se aqui no canal do Professor Nilson. E não se esqueça de dar um like.